Olá, eu sou a Juliana Miguel, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vim te contar a minha experiência com o lado sombra do arquétipo do tubarão. Eu já havia, há muito tempo atrás, ativado o arquétipo do tubarão e eu desativei porque eu achei que eu tava ficando muito grosseira, sabe, muito estressada e tal. Eu já tenho um pouco essa coisa de falar muito na lata, então eu já falo as coisas que eu penso, assim, às vezes. Eu já sou uma pessoa que fala muito diretamente, sabe? Eu já tava achando que esse lado ia pegar realmente, porque eu já tinha visto que esse era um lado sombra, né? Você falar de um modo muito grosseiro, você ficar muito direta e reta, assim, sem curva, né? Você não tem muita paciência. E aí eu tava imaginando que esse seria um lado sombra que poderia pegar. Mas nessa época eu desativei e eu voltei a ativar agora. A primeira coisa que realmente eu imaginei que fosse pegar e realmente pegou foi essa questão de falar muito diretamente. Então eu fiquei um pouco sem paciência, eu fiquei meio assim tipo, sabe, pessoa que, tipo assim, às vezes tá ali te falando a mesma coisa 500 vezes, você já aconselhou, tipo, alguma coisa assim, e a pessoa... Sabe aquela amiga que, por exemplo, ela tem um bofe dela que ela não larga ele, mas ele trata ela super mal. Aí você dá um conselho pra ela e ela tá reclamando dele. Aí você dá outro conselho pra ela, ela tá reclamando dele. Mas ela não larga dele. Aí ela vai e reclama de novo. E aí eu tava muito sem paciência pra esse tipo de coisa, gente. Muito sem paciência. Então eu já sou meio sem paciência num geral. Intensificou um pouco. Eu realmente fiquei muito seca, assim, sabe? Tipo, eu não tava dando muita trela pra mimimi. Então, tipo, eu tava bem seca mesmo. Eu estava me sentindo estressada. Eu tava muito reflexiva também, então eu fiquei estressada com algumas coisas que eu fiquei pensando. Esse lado realmente pegou um pouco o estresse, o fato de você ficar muito seca na hora de falar, de você não ter paciência com as pessoas. Isso realmente pegou um pouco. Mas eu decidi trabalhar esse lado sombra e melhorei. Mas realmente, esse lado sombra, tanto da primeira vez que eu ativei e desativei, quanto dessa vez, pegou. Esse lado sombra do estresse, da irritação à toa. Às vezes a pessoa só tá ali respirando do teu lado e você já tá estressada, sabe? Mas é necessário lembrar que nem todo mundo vai ter esse lado sombra, tá? Porque eu já sou uma pessoa assim. Um lado sombra que eu vi que as pessoas falaram, que pra mim não pegou nem um pouco, é a questão de que o tubarão, ele não tem estratégia pra atacar. Então ele simplesmente ataca a presa dele sem estratégia nenhuma, né? Tanto é que você pode ver que se ele for atacar, um tubarão atacando, ele não liga se ele só vai pegar a perna, se ele só vai pegar o braço, ele só quer atacar. Não achei que pegou pra mim, tá? Eu continuo muito estratégica. O tubarão me deu uma vontade muito grande de fazer outras fontes de renda, então eu tive vontade de, tipo, empreender em outra coisa, né? Eu já tenho um empreendimento meu, eu já tenho uma coisa minha, só que me deu vontade de fazer uma outra coisa pra fazer, tipo, uma renda extra, que não é no nicho que eu atuo, mas não quer dizer que tenha sido sem estratégia, porque é uma coisa que eu já fiz há anos atrás e eu sei que deu certo, então eu tive vontade de refazer isso pra fazer, tipo, uma renda extra. Eu tava planejando como eu ia fazer, eu fiz, tipo, contas e tal, certinho, pra ver quanto eu ia ter que investir, quanto provavelmente iria voltar, né? Todos os prós e todos os contras de fazer ou não fazer esse outro negócio. Também surgiu uma outra oportunidade de trabalho pra mim, né, num local específico, que eu analisei os prós e contras de voltar para esse local, eu já tinha trabalhado nesse local. Então eu realmente fiquei bastante estratégica, eu realmente estava pensando muito em como eu ia fazer para aquilo me trazer retorno, mas também para eu não ter um investimento sem retorno, sabe? Tipo, eu queria fazer uma renda extra, mas ao mesmo tempo eu não queria prender o meu tempo tanto e também eu não queria ter um investimento que não fosse, tipo, meio certo. Uma coisa que particularmente deu uma intensificada que foi o fato de não ligar para a opinião das pessoas. Então, eu literalmente passei a tirar comentários do meu Instagram, eu desativo os comentários. Não ligar mesmo, sabe? Tipo, porque as pessoas estão achando. Antes eu tinha, às vezes, umas coisas assim, não vou colocar essa roupa aqui porque vai chamar muita atenção. Não vou colocar tal roupa porque eu acho que vai ficar muito, sabe, chamativa e tal. E hoje em dia eu tô literalmente não ligando. Eu realmente consegui, tipo, com o arquétipo do tubarão, me desligar totalmente da opinião das pessoas e literalmente não ligar mesmo. Tipo, eu quero sair com uma roupa, eu saio, eu quero fazer determinada coisa, eu faço. Eu quero gravar no meio da rua, eu gravo e, tipo, eu não ligo se as pessoas ficam olhando, sabe? Então eu percebi que o arquétipo do tubarão, ele me trouxe essa iniciativa de ser eu mesma e não ficar me preocupando com opinião. Ele me trouxe uma coisa de, pô, eu tenho que fazer, eu vou fazer, eu não tô ligando se vão olhar, se vão fazer isso, se vão...
sabe? Ele só faz. Eu acho que se você é uma pessoa muito grosseira, assim, tipo, você fala muito na lata, sabe? Você não tem muita trava na língua. Se você não quiser trabalhar essa sombra, você precisa ter cuidado, porque você pode falar independentemente do que as pessoas vão achar. Então você pode ter falas agressivas, talvez, às vezes, sabe? Quando eu percebi que eu tava começando a querer ficar assim, eu fui trabalhar essa sombra e decidi melhorar essa sombra. Mas se você não está afim de trabalhar esse lado sombra, você precisa ter cuidado com isso. Um outro ponto que pra mim foi um pouco negativo, eu estava dormindo muito cedo. Eu tava indo dormir 10 horas, acordando 6 e pouca, 7 horas. E aí, quando eu ativei o tubarão novamente, agora, né, depois de um tempo já usando, eu voltei a dormir tarde. Então, tipo, eu voltei a ter insônia, sabe? Tipo, eu vou dormir meia-noite. Esses dias eu fui dormir 3 da manhã. E pra mim isso não é muito legal. Então eu tô tentando trabalhar também essa sombra, essa questão da ansiedade, porque o tubarão, ele me trouxe um pouco de ansiedade também. Me trouxe essa coisa de, tipo, ficar até de madrugada, às vezes, por não conseguir dormir e simplesmente não tem motivo pra você não conseguir dormir. Você só tá ali acordada, acesa, então, tipo, não tem muita, sabe? Você não tem aquela coisa de, vou dormir cedo e vou acordar cedo. Não, eu inverti, eu comecei a dormir tarde e acordar tarde. Então, eu tô melhorando isso, né? Mas é uma coisa que pegou um pouco pra mim, essa questão da ansiedade, né? E essa questão da insônia. Muitas pessoas falam que tem esse problema também. Pra mim, pegou um pouco, né, gente? Eu, assim, quando eu era mais nova, eu tinha um problema com ansiedade. Mas não tenho mais, só que assim, o tubarão, por ele ser muito ativo, né, ele gosta muito de fazer as coisas, às vezes você tem uma ideia de vídeo, 1 hora da manhã, você não consegue, tipo, anotar e fazer no próximo dia, entendeu? Você pega e faz, tipo, ele é muito intuitivo, assim, impulsivo, tipo, ele pega, teve a intuição, vou fazer isso, em vez de gravar no próximo dia, ele faz. Por isso que eu tava indo dormir tarde, porque eu tava gravando até tarde, editando vídeo até tarde, então assim, isso pegou um pouco pra mim, e eu tô aprendendo a controlar isso, né? Então eu tô modificando esse lado sombra, porque também não é uma coisa que eu acho legal, e dormir 3 da manhã, pra mim, não é muito legal. Não é, tipo, uma ansiedade de dar crise, nada disso. Não é esse tipo de coisa que eu tô falando. É um tipo de ansiedade que você tem ideia e você quer executar logo. Você não quer, tipo, esperar o próximo dia, você não quer esperar pra gravar depois. Você quer fazer de uma vez. Editar e pronto, postar e acabou. Então, é um arquétipo que ele traz um pouco essa proatividade que se você não souber lidar, você acaba ficando um pouco ansioso e acaba querendo fazer tudo ao mesmo tempo, entendeu? Por isso eu venho trabalhando esse lado sombra e tá dando muito certo também, né? É isso, gente. Eu acho que essas foram as sombras que eu peguei do tubarão, né? Não tem tanto tempo que eu tô ativando assim. Vou continuar com ele porque eu achei que ele tá sendo muito bom pra mim, né? Tá me ajudando em muitas coisas. E, assim, é isso. Espero que você tenha gostado. Se você quer adquirir os combos de arquétipos de fundo de tela para celular, você pode clicar no link aqui embaixo que vai ter também pra você. Tem combo pra relacionamento, combo pra dinheiro, combo pra sedução. Então você pode adquirir o que você quiser pro objetivo que você quiser. Deixe o seu joinha, se inscreva e até o próximo vídeo.